Fala pessoal, Hugo Gomes aqui de volta para a gente estar dando continuidade no nosso conteúdo de amplificadores lineares, esse exemplo de número 3. Se você não acompanhou os exemplos anteriores, eu recomendo que você dê uma olhadinha antes da gente estar iniciando esse exemplo. O link dos vídeos anteriores está na descrição desse vídeo, beleza? Para quem já viu, vamos deixar a enrolação, né? Bora logo ler o enunciado da questão como a gente sempre lê. Você está podendo já olhar aqui um circuito, né? Você já vai se assustar aqui, caramba, amplificador com 2 transistores, mas calma, não tem nada de difícil aqui. Então bora lá. O circuito mostrado na figura é de um amplificador de 2 estágios. Ambos os estágios montados na configuração emissor comum. O primeiro estágio usa um transistor PNP. E o segundo estágio usa um transistor NPN. Calcular a tensão na saída do circuito, sabendo que o sinal de entrada tem um valor de pico de 50 microvolts, que no caso é aqui, que vai ser na nossa análise CA. Considera para cada estágio, né, o nosso alfa CC igual a alfa CA, que vai ser aproximadamente igual a 1, nosso beta CC igual ao nosso beta CA, que vai ser igual a 80, e nossa tensão de base emissor de 0,7 volts. Tá, desconsidera essa parte aqui de baixo, que você quer da análise CA, eu desenhei logo para a gente ganhar tempo, né? E vamos para a nossa análise CC, que a gente sempre vai fazer. Se você não tiver assistido os exemplos anteriores, não adianta você querer pular para esse aqui, porque você vai ficar perdido. Então bora lá, análise CC. O que a gente vai fazer na análise CC? A gente vai curto-circuitar a nossa fonte de tensão alternada, né? Então a gente passa um fio aqui nela e a gente vai fazer o que? Abrir nossos capacitores. Então, após nossos capacitores estarem abertos, a gente vai fazer uma análise de circuito como se a gente estivesse fazendo naquele conteúdo de transistores na playlist anterior, antes dessa aqui de amplificador. Como assim, Hugo? Vamos fazer uma análise normal, porque o nosso intuito é justamente descobrir quanto é que é o valor da nossa corrente emissor, tanto desse estágio como desse estágio, para a gente descobrir nossa resistência dinâmica, nosso RE. Porque do nosso RE a gente vai passar para análise CA. Então bora lá. Logo aqui de cara, nessa aqui, ó, eu sei que o nosso IE está bem aqui, né, que é o que eu quero descobrir. E nessa aqui eu sei que o nosso IE está aqui embaixo, né, porque são transistores de tipos diferentes. Mas a questão que falou pra gente que o nosso alfa CC é igual ao nosso alfa CA, que é igual a 1. Então eu já sei que o IE é igual ao IC, eu sei que o IE é igual ao IC. Perfeito. Logo de cara, ele diz que a nossa fonte CC é de 15 volts. Então eu já sei que bem aqui nesse ponto é 15 volts. Sei que nesse ponto aqui é 15 volts. Sei que nesse ponto aqui é 15 volts. Então eu vou fazer logo um divisor de tensão. Mas divisor de tensão, divisor de tensão. Porque eu vou descobrir minha tensão de base aqui, ó. Aí vocês vão entender o que eu tô querendo fazer. Beleza? Então bora lá devagarinho fazer nosso div tensão. Div ponto tensão. Vão ter umas horas, galera, que eu vou ter que apagar a lousa por conta de espaço mesmo. Então eu quero descobrir minha tensão no meu de 2,4, né? Meu VB é igual ao que? A tensão onde eu quero, 2,4 kg. Isso aqui vocês já sabem, né? Vocês têm que ter aprendido isso em circuitos, né? Então vai ser 2,4K mais meu resistor aqui de cima, que é o de 0,51K. Isso aqui, né, multiplicado pela minha tensão total, que é de 15. Sendo assim, eu vou ter meu VB de... Eu vou olhar aqui já, vou pescar, galera, para não perder tempo. Meu VB vai ser de 12,37 volts. Mas façam as contas. Eu sempre faço as contas aqui nos vídeos, só que esse assunto de amplificador é um assunto bem extenso. Se eu for fazer as contas um a um, o vídeo vai ficar gigante com os 2 primeiros exemplos. Então achamos nossa tensão de base aqui. Você concorda comigo que, como eu achei minha tensão de base, a gente pode fazer um LKT saindo daqui de cima e descendo para a gente achar o nosso IE? Você já é para estar sabendo bem disso, que foi o que a gente viu desde o começo do conteúdo lá em retificadores, a gente vê isso. Então a gente está saindo aqui do 15, né? Vamos sair menos 15, né? Cuidado com o sinal, isso é muito importante. Mas a gente tem nosso valor da resistência aqui, que é de 0,47K, que é essa resistênciazinha aqui. Se você está com dificuldade de ver aqui pelo circuito, bate volta e bate print aí do enunciado da questão. E aí fica melhor de você visualizar. Vezes meu IE, né? Tá certo? Tá certo. Mais nossa queda de tensão de 0,7, mais meu VB, né, que eu descobri, mais meu 12,37. Sendo assim é igual a 0, que eu acabei no LKT, né, cheguei aqui no terra, digamos assim. E aí eu vou ter aqui o nosso IE, nossa corrente do emissor,
do primeiro transistor. Eu vou organizar isso aqui, que a gente vai precisar. Eu vou logo já pescar aqui, galera. Me perdoe, mas é porque a gente tem que pescar. É de 4,11 miliamperes. 4,11 miliamperes. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui nos cálculos. Isso aqui já é para vocês saberem, como eu disse. Então meu IE1 é de 4,11 miliamperes. Tal, como é que a gente vai descobrir o nosso IE2? Bem, mesma coisa, vamos fazer um divisor de tensão para estar descobrindo a tensão aqui do resistor de 0,62 e a gente vai fazer um LKT saindo daqui para cá e a gente vai achar nosso IE, perfeito? Então bora lá, vamos para a segunda div tensão, div ponto tensão, e aí a gente quer descobrir justamente a tensão de 0,2, então meu VB2, né, vou botar aqui VB2 linhas, é igual ao resistor onde eu quero descobrir a tensão dele, 0,62K, sobre a soma dele com esse aqui, que é o de 2,7. 0,62K mais 2,7K. Se eu estiver indo rápido, galera, eu peço perdão. Qualquer coisa vocês botem a opção de desacelerar o vídeo. Vezes minha tensão total, que é a mesma, de 15. É porque realmente é um assunto muito extenso. E se eu for devagar, vai ficar muito grande o vídeo. Então, VB duas linhas, a gente tem que, vou pescar aqui mais uma vez, VB duas linhas é de 2,8 volts. Então vai ficar aqui 2,8 volts, nossa tensão de base do segundo. Vou fazer minha LKT aqui, perfeito? E aí como é que vai ser essa LKT? Eu vou sair do meu VB duas linhas aqui, ó. Meu VB duas linhas está bem aqui. Então eu vou sair dele, passar pelo meu base emissor, que é o seu valor que a questão informou que é de 0,7. E vou passar aqui pelo meu IE. Então, cuidado com o sinal, vai ser menos VB, menos 2,8, mais 0,7, mais meu resistor RE, que é de 0,56K, vezes meu IE2, igual a zero, porque eu cheguei no meu terra. E aí eu tenho aqui meu IE2 é igual a quanto? Vou pescar aqui, galera. IE2 vai ser de 3,75 miliamperes. 3,75 miliamperes. Show? Então achamos nossos I de emissor dos nossos dois transistores, tanto o NPN como o PNP. Tá, e agora? E agora a gente vai achar a nossa resistência dinâmica, que é o RE ou o famoso RD. Então eu vou apagar tudo isso aqui que a gente fez. Na realidade, vou deixar só os valores, vou apagar isso aqui do meio, né, pra gente ter espaço para calcular, porque isso aqui a gente não vai precisar mais. O que interessa é o IE aqui, né? Então, show. Então a gente sabe que REzinho 1 é igual a quanto? 25 milivolts, isso aqui é uma constante, tá certo? Isso aqui vai fazer parte sempre. 4,11 miliampere. Eita, que esse M tá feio. Então eu tenho o meu RE1 aqui. E eu vou logo também fazer aqui o RE2 para ganhar tempo, para a gente fazer logo os dois juntos. 25 milivolts constante sobre o meu 3,75 miliampere. Perfeito? Então bora lá, enquanto isso eu vou calculando um, vocês podem calculando outro para ganhar tempo também. Então, calcular não, né? Pescar. Mas se vocês quiserem calculando aí. Então meu RE1, galera, aqui no papelzinho que eu fiz, no borrão, deu 6,08 ohms. 6,08 ohms. Show? Circular aqui para deixar marcado. E o meu RE2 deu 6,67 ohms. 6,67 ohms. Show? De bola. E aí, Hugo, e agora? O que eu faço? Bem, agora vem a análise CA, vem a parte interessante dessa questão, porque até então a gente só tinha resolvido exemplos com amplificador de um estágio. Dessa vez agora são dois e vocês vão ver agora como é que a gente resolve, beleza? Pronto, galera, agora a gente vai para a nossa segunda análise, que é a análise CA. Que agora vocês podem olhar para esse circuitinho aqui de baixo. Vamos para a análise CA. Então, na análise CA, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a fonte VS funcionando, vamos deixar os capacitores em curto-circuito, sendo assim, a configuração do modelo Pi, para quem acompanhou os exemplos anteriores, vai ficar dessa maneira aqui. Algo, não sei como fazer a configuração Pi, então vai acompanhar os exemplos anteriores, que você tem que fazer esse exemplo aqui para poder estar descobrindo a sua tensão de saída. Tá com dificuldade? Também tá no link aqui na descrição o Instagram, @monitorieb. Lá eu tô postando dicas, fórmulas e nomenclaturas
de todo o conteúdo que a gente vê aqui. Então, beleza. Fiz isso, coloquei aqui os resistores nas configurações, né? Tem que lembrar que quando o capacitor aqui está em curto, vai ter resistor que vai embora, né? Porque a corrente vai passar por onde tem mais facilidade. Então esse resistor aqui, por exemplo, ele foi embora. Por isso que ele não está aqui, ó, de 0,47, vocês estão podendo ver já. Então, galera, qual é o nosso intuito? É a gente vir aqui da esquerda para a direita, descobrindo os valores das correntes, para a gente achar essa última fonte de corrente aqui, e daí aplicar a lei de Ohm com esse resistor para a gente achar a nossa tensão de saída. Não entendeu? Pronto. Para que a gente achou o RE1 e o RE2 na análise CC? Justamente porque essa nossa última resistênciazinha aqui, que é justamente essa resistência aqui que tem interna no nosso transistor, a fórmula dela você tem que saber é beta RE. Então eu vou ter dois betas REs, né? Eu vou ter aqui o beta RE1, que é daqui, e o daqui que é o beta RE2, que é do nosso segundo transistor. Então já substituindo esse beta, qual é? O que a questão forneceu pra gente? 80 vezes RE1, que a gente achou aqui, ó. E a gente vai achar uma resistência bem aqui de 486,4 ohms. Da mesma forma aqui, beta 80 vezes RE2, que é 6,67 ohms, a gente vai achar uma resistência aqui de 533,6 ohms. Então, eu vou apagar esses valores de RE, porque eles não vão mais ser úteis pra gente. E agora, vamos botar a mão na massa. Bem, logo aqui de cara eu tenho que descobrir essa minha corrente de base, né? Minha corrente de base primária, número 1 no caso, né? E aí como é que eu vou fazer para descobrir ela? Eu tenho esses meus resistores aqui em paralelo, beleza? E eu tenho aqui minha fonte de tensão em microvolts, 50 microvolts, que ele dá em pico, né? E aí vocês concordam comigo que como elas todas estão em paralelo, a tensão de todas é de 50 microvolts? Então é só eu aplicar o que? Lei de Ohm, porque eu já tenho o valor dessa minha resistência e eu tenho o valor dessa minha tensão. Com isso eu consigo descobrir meu IB1. Então agora vamos fazer aqui continha, né, devagarinho. A gente sabe que o nosso IB1 é igual a 50 microvolts, né, 10 a menos 6, sobre essa minha resistência aqui de 486,4 ohms. 486,4 ohms. Logo eu tenho que o meu IB1 vai ser igual a, eu vou dar uma olhadinha aqui, né, pra gente não perder tempo. Eu tenho que o meu IB1 vai ser de 0,10 microamperes. Então vamos lá, 0,10 microamperes. Perfeito? Fazer só os cálculos aqui para confirmar, galera, se é isso mesmo, mas creio que seja, ó, 50 exponencial a menos 6 dividido por 486,4. Aí aperto aqui a tecla Eng, dá 0,10 microamperes mesmo, mas é para dar uma corrente bem baixa porque é uma corrente de base, né? Perfeito, achamos nossa corrente que flui por aqui. E aí você concorda comigo que por fórmula pelo próprio esquemático, né? Essa fonte de corrente aqui, que é o valor do nosso IC1, né? A gente sabe que é beta IB1. Então aqui a gente sabe que é IC1. E aí eu vou pegar esse meu valor de IC1 é igual a beta, nosso beta é 80. Isso aqui vocês têm que saber já do próprio esquema. Vezes meu IB1. Quanto é que é meu IB1? 0,10 microampere. Logo meu IC1 vai dar quanto? Então vou ter que multiplicar 80 vezes 0,10 micro. Nosso IC1 vai dar um valor de 8,22 microamperes. Mas só confirmar aqui, 80 vezes 0,10 exponencial a menos 6, a gente vai ter uma corrente de, 8, deixa eu ver aqui, tá certo? 0,10 microamperes, né? 0,10 exponencial a menos 6 vezes 80. Isso. Vamos ter uma corrente na faixa de 8 microamperes. Então, vou botar aqui, ó, 8 microamperes. Estou já fazendo os cálculos, alguns, galera, porque eu fiz essa análise, fiz bem rápido. E aí eu tenho que passar o valor certinho para vocês, né? Beleza, então achamos o nosso valor dessa corrente aqui. Tá, Hugo, e agora, como é que eu vou descobrir o nosso IB aqui, o IB2, né? Mais uma vez, ó, fiz a resistência aqui de novo, né? Achei que o valor dessa resistência é 533. E agora, como é que eu faço? Bem, agora a gente tem que descobrir nossa tensão de base. Bem aqui assim, ó. Por que a gente tem que descobrir nossa tensão de base? Porque a gente vai aplicar a lei de Ohm para descobrir essa corrente. Então eu faço o equivalente dos resistores, que eu já fiz para ganhar tempo, que o equivalente deles todos dá 226,6 ohms.
E aí daí eu vou achar minha tensão de base, que é uma tensão de base que eu tenho bem aqui, ó, VB2. Só que não é aquele VB2 da análise CC não, que é outro valor de VB2. Então, a gente tem que nossa corrente é de 8 microamperes, tem a minha equivalência ali. Vou achar minha tensão de base aqui nesse resistor, porque a gente já tem o valor dele e a gente tem que achar a tensão dele para daí achar a corrente. Então, vamos lá devagarinho. Eu tenho que meu VB2 é igual ao quê? Qual foi a minha corrente que a gente descobriu? O IC1 foi de 8 microamperes, certo? Qual é o paralelo de todos aqui? Que a gente sabe que todos eles estão em paralelo, né? Só que a gente não sabe a tensão de nenhum deles. É de 226,6 ohms. Até porque a tensão vai distribuir em todos eles, né? Então a gente tem que tirar equivalente para depois descobrir o valor da tensão. Então nossa tensão vai ser, a gente sabe que lei de Ohm, V é igual a R vezes I, né? Então a gente vai pegar 226, eita que tá falhando aqui, 226,6 vezes nossa corrente que a gente descobriu de 8 microamperes. Meu VB2 vai ser igual a... E aí fazendo os cálculos, né, vamos dar aquela bisurada de novo, eu vou achar que meu VB2 vai ser de 1, fazer aqui de novo aqui os cálculos, só para confirmar, galera. Então, 226,6 vezes 226,6 vezes 8 exponencial a menos 6. Daí eu vou achar um VB de 1,81 milivolts. Então, vou botar aqui 1,81 milivolts. Show? E aí depois que eu achei essa minha tensão de base, eu vou achar finalmente a minha corrente de base. Aí minha corrente de base 2 é igual a minha tensão de base 2, 1,81 milivolts, e vai ser dividido por o que? Justamente por esse meu resistor aqui, ó, de 533, porque eles têm paralelo, as tensões são iguais, mas as correntes são diferentes. Então vai ser 533,6 ohms. Daí eu vou achar que meu IB2 é igual a quanto? Então vamos lá, 1,81 milivolts dividido por 533. Eu estou fazendo esses últimos cálculos, galera, só realmente para garantir. 1,81 exponencial a menos 3 dividido por 533,6. Eu vou achar uma corrente de base bem baixa, né, como é de se esperar, de 3,39 microamperes. Eu só quero ver se bateu aqui, mas creio que tenha batido sim, 3,39 microamperes. Ver se eu coloquei o valor de R certo, né? Às vezes eu dou umas erradas, acho que é normal todo mundo errar. 3,39 microamperes, beleza. Então eu venho aqui de 3,39 microamperes. Achei minha corrente de B2, daí eu posso multiplicar por beta, né? E eu posso achar esse meu valor de IC2. Então meu IC2, né, vai ser o que? Meu beta, que é 80, vezes essa minha corrente. Então, 80 vezes essa minha corrente de 3,39 exponencial a menos 6, porque é micro, a gente vai ter uma corrente de IC de 0,271 miliamperes. IC2 igual a 0,271 miliamperes, e daí é só correr com o abraço, porque é só aplicar aqui a lei de Ohm. Eu tenho aqui 0,270 miliamperes, tenho meu resistor, eu consigo achar a tensão, lembrando que a corrente aqui da gente está aqui e essa corrente está descendo, então vai dar uma tensão de saída negativa. Então V de saída é igual a menos, e aí você multiplica o valor de 0,271 por 2,2K. Então vai ficar, vamos lá, 0,271 exponencial a menos 3 vezes 2,2 exponencial a terceira. E aí eu vou achar um valor de 596,2 milivolts, menos 596,2 milivolts. 596,2 milivolts. Galera, esse aqui é o resultado. Normalmente o resultado vocês podem fazer em conjunto. Pode ser que venha a dar um pouco diferente, até por conta de arredondamento, mas espero que vocês tenham entendido. Não é questão difícil, é uma questão trabalhosa, mas tem que ter bastante cuidado em cada valor, em cada transformação, para poder você não errar, né, no valor final. Então galera, é isso, espero ter ajudado vocês. Esse foi o exemplo de hoje, exemplo de número 3.
Se você ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever. Deixe o campo nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.